Oi gente, meu nome é Manuele Maia, contando histórias, e eu estou aqui para contar mais uma história para vocês. É de Jesus quando se encontra com 10 leprosos. Isso mesmo, são 10 leprosos que se encontram com Jesus. Essa história está no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no verso 12 ao 17. Jesus se encontra com... ele estava entre Galileia e Samaria, indo para Jerusalém. E a Bíblia diz que 10 leprosos encontram com Jesus e eles não chegam nem junto de Jesus. Isso mesmo. Nessa época, a lepra era a pior doença que existia naquele tempo. Era uma doença que acabava com a esperança das pessoas. E ele já não tinha nenhuma esperança. Quando era descoberto essa doença, eles simplesmente tinham que deixar a família, deixar seus filhos, deixar sua casa para trás. Ele se apresentava, qualquer tipo de coisa na pele que existisse, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, que era a autoridade sanitária da época, era quem dizia se a pessoa estava bem de saúde ou não. E existia lá catalogado cerca de 72 tipos de enfermidade de pele, entre elas umas que tinha cura e outras que eram totalmente destrutivas. E a lepra, como não tinha cura, ela ia apodrecendo. Os seres humanos que tinham lepras naquela época simplesmente eram carcaça humana, carne podre. As extremidades iam caindo, a insensibilidade chegava. Muitas vezes as pessoas só sabiam que tinha esse tipo de doença porque paravam de sentir seus dedos, levavam a queimadura, não sentia. Enfim, esses 10 leprosos, a Bíblia conta que tinha judeus e samaritanos. Eles ficavam em colônias fora da cidade. Eles ficavam em meio a leprosários. Então, toda a rivalidade que existia naquele momento de pessoas dizer assim, eu sou judeu, eu sou samaritano, acabou. É como Charles Spurgeon dizia, que nas desgraças, as pessoas que não têm afinidade nenhuma viram os melhores amigos. Já parou para pensar que em meio a uma pandemia ou em uma situação terrível de calamidade, pessoas que nunca se viram se encontram e ali viram os melhores amigos? É isso mesmo que aconteceu. Aqueles 10 leprosos estavam ali unidos por causa da sua enfermidade. E eles avistam Jesus de longe. Quando um leproso furava um bloqueio da cidade, saía para a cidade, eles tinham que estar vestidos com panos de trapos imundos. E eles tinham obrigatoriamente que gritar imundo, para que outras pessoas vissem que eles eram imundos e não chegassem perto. Isso mesmo, que coisa terrível, não é? A pessoa está tendo que gritar, olha, eu sou imundo, não chegue junto de mim. E muitos, minha gente, pegavam em pedras para apedrejar aquela pessoa, porque ela é imunda. Outra coisa que a lepra representa, ela representa o pecado. Isso mesmo. Veja, vamos fazer um paralelo. A lepra fedia, a lepra deixava insensível, insensibilizava a pele. A lepra deixava a pessoa desfigurada, deixava a pessoa um trapo, deixava a pessoa à margem da sociedade, deixava a pessoa a ponto de ser apedrejada, deixava a pessoa tendo que gritar imundo, impuro. É isso, minha gente, o pecado faz isso com a gente. O pecado nos deixa insensíveis, porque no meio de um problema, quantas vezes nós magoamos nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos? O pecado, ele é egoísta. Já parou para pensar nisso?
envoltos em meio a um pecado, a gente só pensa na gente mesmo. E essa história desses 10 leprosos, ela é impressionante, porque ela mostra, em primeiro lugar, o amor de Jesus, o poder de Jesus. Os leprosos, se você ler o texto, ele não pediu a Jesus, me cure, ele pediu compaixão, ele pediu misericórdia. E mesmo de longe, para provar que Jesus não precisa tocar, Jesus não precisa de mandinga, Jesus não precisa de amuleto especial, Jesus não precisa de nada. Jesus de longe disse, vai e te apresenta a um sacerdote, os 10. Outra coisa que vemos nessa passagem é que o que levou essas pessoas a ser curadas, primeiro foi a fé em acreditar que Jesus poderia ter compaixão deles. Em segundo lugar foi a obediência, porque eles foram curados no meio do caminho, indo para o sacerdote. Eles não foram curados ali imediatamente como o leproso da história anterior, do capítulo 5, verso 12 de Lucas. Ele foi curado no caminho, na medida que ele obedeceu ao comando que Jesus disse, vai e te apresenta ao sacerdote, que era a autoridade daquela época. Era o sacerdote que tinha autoridade para deixar aquela pessoa voltar para o meio da sociedade. E eles obedeceram a Jesus. Mas uma coisa muito triste também que a gente vê nessa história é que apenas um voltou para agradecer. E Jesus pergunta, ora, não eram 10? Como só voltou um para agradecer? E esse um que voltou não era judeu, ele era samaritano. Quer dizer, Jesus veio para os judeus. Os judeus receberam a graça, receberam o milagre, porque a lepra era uma doença que só era curada naquela época através de milagre, não existia cura via remédio. E um dele volta. Enquanto 9 estava preocupado com a cura temporal, a cura só física do seu corpo, um voltou para agradecer. E ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a dar glória a Deus pelo milagre que ele recebeu. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te curou. Então, meu irmão, a gente vê nessa passagem que muito mais do que uma cura de um corpo, muito mais do que a cura temporal, ele recebeu a cura da alma, ele recebeu a cura eterna. Ele recebeu a promessa de viver uma vida eterna com Deus. E isso é muito importante. Por isso que eu digo, não perca a esperança. Não perca a esperança. Mas, contudo, seja grato. Que sejamos gratos a Deus. Porque a gente vê que, às vezes, a gente está tão atrás de um milagre, quando recebe, a gente esquece de agradecer. As quantidades de bênçãos que Deus derrama no mundo é muito, muito, muito maior do que a quantidade de pessoas que voltam para agradecer. Pois é, meus irmãos, essa é a história dos 10 leprosos. E eu digo a você aí que está me ouvindo, que você não seja como um dos 10 leprosos, que recebeu uma cura, que recebeu uma bênção e só está preocupado com a vida aqui terrena. Quantas pessoas que estão saindo dessa pandemia, verdadeiros sobreviventes do coronavírus. Hoje, quem está ouvindo essa mensagem, hoje, você é um sobrevivente do coronavírus. Quantas milhões de pessoas morreram no mundo, minha gente? Só no Brasil, creio eu, não sei, mas eu creio que já tem 100 mil ou mais de 100 mil mortos pelo coronavírus. Quantas pessoas se aproximaram de Deus em meio a uma quarentena e hoje acabou, ninguém lembra. Sobreviveu ao coronavírus e esqueceu de Deus. Será que você também não está sendo igual a um dos 10 leprosos? Será que você não está sendo um dos 9 que recebeu uma bênção e não voltou para agradecer? Não se preocupe só em curar o teu corpo físico. Isso aqui é uma cura temporal. Se preocupa em curar a tua alma, o teu espírito. Porque é dessa cura que vai salvar a tua vida para viver uma vida eterna com Deus. O vídeo vai ao ar. Eu não sei que dia é hoje, que dia vai sair hoje. Ai, minha gente.
Um grande abraço.